Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos introduzir os conceitos sobre administração pública. Administração pública ela é a gestão dos recursos financeiros, tecnológicos e pessoais por meio de serviços públicos ou entidades estatais. O que são as organizações públicas? Órgãos e entidades que representam a atividade administrativa do Estado. Ela pode ser federal, estadual ou municipal. A administração pública ela pode ser direta ou indireta. Ela é direta quando a União, estados ou municípios exercem diretamente suas funções, sem delegá-las para ninguém. É o exemplo do Ministério da Justiça, Receita Federal, Polícia Rodoviária. Então, ela não delega as funções. Na administração pública indireta, a União, estados ou municípios, eles não exercem diretamente suas funções. Eles delegam essas funções para outros. É público, mas a União, estados ou municípios, eles atribuem essas funções a outras pessoas para exercerem. Então, nós temos como exemplo as autarquias, as universidades, né, como a gente trabalha aqui no Instituto Federal, as fundações públicas, por exemplo, a FUNAI, né, as empresas públicas Caixa, Infraero ou a sociedade de economia mista, como a Petrobras e o Banco do Brasil. Então, é da União, do Estado ou do município, mas ele delega para outra pessoa exercer as funções em seu lugar. Bom, a administração pública, nós temos 3 modelos principais que regem a administração pública no Brasil. Primeiro é o patrimonialista, né? Ele é um modelo. As características desse modelo é de dominação tradicional, ele é um modelo que é muito dominante, ele utiliza-se muito do clientelismo, que é a troca de favores para a obtenção de cargos, e utiliza-se muito do nepotismo, que é uma prática na qual um agente público ele usa da sua posição de poder, né, para nomear, contratar ou para favorecer parentes, pessoas ligadas à sua família, sejam por vínculo de consanguíneo ou de afinidade. Além disso, dentro da administração patrimonialista, nós temos um aparelhamento do Estado. O que é isso? É quando o patrimônio público ele se confunde com o particular. Então, quem está ali na gestão do público, ele acaba confundindo o público com o particular, com o dele, né? Com o próprio. Bom, aí vocês acham que o patrimonialismo ele foi um modelo antigo. Ele foi um modelo antigo, mas ele ainda ocorre nos dias de hoje, inclusive no Brasil. Ele foi um modelo que ele foi criado na monarquia, mas ainda nós vimos características, né, do Estado, do modelo patrimonialista mesmo hoje. O outro modelo é o modelo burocrático, né? O segundo modelo, ele foi um modelo mais recente, ele foi criado por Max Weber com o intuito de acabar com as práticas patrimonialistas. Então, foi um modelo que ele contrapôs ao patrimonialismo. As características do modelo burocrático, que é aquele mesmo que vocês estudam na teoria da burocracia em TGA, são a divisão de tarefas, né? Ela é feita através de regras, a hierarquia, cada cargo tem seus direitos, cada cargo tem seus deveres, a padronização de procedimentos e rotinas, então existe um padrão, regras devem ser seguidas, tudo no modelo burocrático ele é pautado em regras, em normas, em rotinas, em procedimentos, né? A competência técnica, a meritocracia, então as progressões, subidas na carreira, elas são definidas pela competência do funcionário e não por favoritismos, como, né, nós vimos ali no patrimonialismo que existia o nepotismo. E a impessoalidade nas relações, então a função e as características de uma pessoa elas são distintas e não devem ser misturadas, então você trata a pessoa de acordo com a sua função, não de acordo, né, com a relação que você tem com ela ali fora do ambiente. O modelo burocrático é um modelo também ainda muito seguido, mas veio um modelo mais recente, mais atual, que foi o modelo gerencial e que veio ali a partir da década de 80. Ele foi criado para superar as disfunções da burocracia, porque a burocracia ela restringiu, ela colocou com muita rigidez as coisas, né? Então ela é conhecida como New Public Management, nova gestão pública. Na administração gerencial, o foco é alcançar resultados através da máquina pública. Então, na administração gerencial,
preocupa-se muito com essa questão da competência, com resultados, né? A máquina pública, a administração pública, ela deve gerar resultados. Preza pela autonomia dos gestores e funcionários públicos e ela tem também políticas de descentralização. Nesse modelo, o que conta é a qualidade e a efetividade dos serviços públicos. Então, ela foi criada para mostrar o serviço público como algo efetivo, eficiente, algo que vá prestar um serviço para a sociedade, que vai trazer bem-estar para a sociedade, né? Ela tem poucos níveis hierárquicos, porque a burocracia ela tinha muitos níveis hierárquicos, e ela é voltada ao atendimento do cidadão. Bom, então esses são os modelos de administração pública. Nós vamos falar também sobre os princípios da administração pública. Os princípios da administração pública, eles são 5, e eles estão no artigo 37 da Constituição. Eles são legalidade, o servidor público ele só está autorizado a fazer o que está previsto em lei. Mais à frente também nós vamos falar sobre o que é o serviço público. Então a legalidade diz que você só pode fazer o que está em lei, né? Dentro do serviço público. Isonomia a todos na administração pública. Não pode haver favoritismos, perseguições, né? E nem interesses pessoais, como a gente viu muito no modelo gerencial. A moralidade. O administrador público, ele deve agir conforme os princípios éticos, agindo sempre em conformidade com a lei e visando sempre o interesse público. Publicidade, os atos administrativos, eles devem ser públicos. E a eficiência, onde o servidor público, ele deve agir de forma satisfatória, buscando sempre preservar os recursos públicos e otimizando o tempo. Então, esse é o princípio da eficiência, né? Onde você faz as coisas com um tempo hábil e sem desperdício. E por fim, eu trouxe aqui uma divisão entre a administração pública e a administração privada. Na administração pública, qual que é as formas de obtenção de recursos? Principalmente de tributos, impostos, né, taxas e contribuições. Na privada, você vai ter essa obtenção de recursos através de quê? Receitas, né, de vendas. O público-alvo na administração pública é o cidadão, que é um membro da sociedade que possui direitos e deveres, né? Na administração privada é o cliente, né? Que é aquele que escolhe o que ele deseja dentro do mercado. Como você controla o desempenho das instituições e dos gestores? Na administração pública existem metas públicas, existem também eleições, né? Que a eleição ela é um meio ali de você ver quem se saiu melhor. Lá na administração privada são através de metas também, né? As metas que a própria empresa define e através também da concorrência. O controle legal na administração pública é feito pelo direito constitucional e administrativo. Então, as leis que regem a administração pública é o direito constitucional e administrativo, e nós vamos falar muito, né, no decorrer da disciplina sobre Constituição, sobre direito administrativo, que vocês veem também separado. Na privada é o direito civil, o direito contratual e o direito comercial. As decisões na administração pública, elas são tomadas através de leis e políticas públicas. Na administração privada, elas são tomadas através de políticas internas criadas pela própria empresa. Bom, na administração pública, o objetivo é o bem da sociedade. Na administração privada, o objetivo é o lucro. Então tá, pessoal, é só isso. Até a próxima aula.